Fala conselheiro, fala pessoal, a gente está aqui para falar novamente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei tão polêmica, tão difícil de ser entendida pela sociedade. Eu quero já mandar um abraço pro pessoal da página Chega de Trabalho Infantil, onde nós fazemos esse vídeo aqui hoje em parceria, Rede Peteca. Curtam a página deles lá, curtam também a nossa página aqui Fala Conselheiro. Nós precisamos da sua curtida, se inscreva nesse canal, um canal que a gente tem no YouTube, que também lançamos vídeos. Você deve estar assistindo esse vídeo agora pelo site da Rede Peteca, do pessoal do Chega de Trabalho Infantil, e também vai estar no nosso canal Fala Conselheiro. Então vamos começar nesse vídeo que nós vamos falar sobre o poder familiar. O que é esse negócio de poder familiar? É o poder que os pais têm sobre os filhos, ou o responsável, aquele que tem uma guarda legal. Muitas pessoas falam que o Estatuto veio para tirar o poder familiar dos pais, para tirar o mando que os pais têm sobre o filho. Isso é uma grande inverdade, porque a lei, na verdade, reforça esse poder familiar dos pais. A lei ela vem trazer mecanismo para reforçar. Eu costumo dizer que tem dois estatutos por aí. Um estatuto que da boca das pessoas, que as pessoas andam espalhando por aí, que o Estatuto diz isso, que o ECA diz aquilo, que o ECA não vale nada. E existe um outro estatuto, que é o estatuto que nós achamos, por exemplo, na internet, no link mais fidedigno, que é o link do Planalto. Você vai procurar lá, Estatuto da Criança e do Adolescente, vai simplesmente colocar ECA e você vai achar essa lei de verdade. O que ela diz, o que ela fala realmente sobre o poder familiar, e é o que nós vamos abordar aqui hoje. Então o tema desse vídeo é os desafios do exercício do poder familiar à luz do Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, o verdadeiro. Vamos para esse vídeo agora então, vamos lá. Então vamos lá? Bom, gente, nós temos aqui o artigo 22 do Estatuto da Criança e Adolescente, aliás, o artigo 21, ele começa a falar sobre esse desafio do exercício do poder familiar. E ele diz aqui, o poder familiar, eu vou ler aqui para vocês, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe na forma do que dispuser a legislação civil. Preste atenção a isso. Assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Bom, então a primeira parte diz que o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. E diz uma outra coisa importante que eu quero que você guarde aí, no que dispuser a legislação civil. Aí a gente vai para o artigo 22, a gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Aí existe uma outra reclamação que as pessoas fazem. O Estatuto traz deveres para os pais, por exemplo, como a gente está vendo no artigo 22, e não traz, não fala de deveres, né, das crianças e dos adolescentes. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje também um pouquinho nessa relação entre o poder familiar dos pais com relação aos filhos e dos filhos com relação aos pais. E aí a gente vai voltar para aquele nosso artigo 22, né, não, 21 do ECA, que diz, a gente está fazendo aqui um estudo juntos aqui, que fala que o poder familiar será exercido pelo pai e pela mãe. Poder familiar. Primeiro a gente precisa entender sobre essa palavra poder. Se é poder, é algo que traz autoridade, que reforça a autoridade, que diz que o pai e a mãe mandam nos filhos. No artigo 6º lá que a gente acabou de ler, diz que as crianças e os adolescentes estão numa situação peculiar de desenvolvimento. E é por isso que esse poder familiar precisa ser exercido de forma firme, de forma íntegra, na integralidade. E o artigo 21 também diz em igualdade de condições. A gente sabe que tem famílias hoje que só tem o papai, que só tem a mamãe, mas se tiver os dois precisam concordar. A gente tem famílias que têm dois pais, que podem ter duas mães, não importa o modelo de família seu. Importa é que precisa haver um acordo. Não se pode discordar na frente da criança. O poder familiar de um e de outro pode ser enfraquecido a partir desse momento. Se você exerce o poder familiar sozinho, porque talvez um dos cônjuges morreu, um dos companheiros morreu, faleceu ou não estão mais juntos, mesmo que estejam separados, em casas separadas, porque houve uma separação,
O poder familiar não tem nada a ver com isso. Ele é preciso ser exercido em igualdade de condições, ou seja, quando um disser uma coisa, o outro não pode desdizer, porque senão você vai estar enfraquecendo esse poder familiar, que é que pese que esteja junto ou separados, ele deve ser exercido em igualdade de condições. Então vamos já correr para o que diz então essa legislação civil. Porque disse aqui no artigo 21 que esse poder é exercido na forma do que dispuser a legislação civil. E qual a legislação civil que a gente tem vigente no Brasil hoje? O Código Civil. E o Código Civil, a gente vai encontrar lá, a partir do artigo 1630, uma coisa interessante. O capítulo 5 diz do poder familiar. No Código Civil agora a gente está porque o Estatuto remete ao Código Civil. O Estatuto então traz todas as disposições sobre o exercício desse poder familiar. E aí na seção 1, disposições gerais, no artigo 1630, a gente vai ter: os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Então já deixa uma coisa clara aqui: os filhos estão sujeitos. Eles estão sujeitos a esse poder, sujeitos a esse mando. Então a lei, querido, não vem enfraquecer o teu poder familiar. Você, conselheiro, que vai aplicar a medida de proteção, que vai aconselhar esses pais responsáveis dos termos lá do artigo 136, inciso 2º, vai aconselhar dessa forma. Você, pai e mãe que está escutando esse vídeo, quero deixar claro para você: a lei não enfraquece o teu poder familiar. A lei reforça o teu poder familiar, ok? E a gente vai ter, muito interessante, no artigo 1634, por exemplo, uma coisa espetacular sobre esse poder familiar. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, lembra que eu acabei de falar, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, inciso 1º, dirigir-lhes a criação e educação. Inciso 2º, exercer a guarda unilateral compartilhada nos termos do artigo lá 1584. Inciso 3º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Inciso 4º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar ao exterior. Inciso 5º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar de sua residência permanente ou para outro município. Olha aí. É o pai ou a mãe que concede isso ou não, não é o filho que escolhe. Então o pai tem esse poder de mando, a lei não vem tirar esse poder. Se vai mudar para outra residência, se vai mudar para outro município, se vai para outro lugar, se vai viajar, olha quanto poder os pais têm. Segundo, inciso 6º, nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico se o outro dos pais não sobreviver ou sobrevivo não puder exercer o poder familiar, representá-lo judicial ou extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. Tanta coisa, gente, aqui que eu estou lendo, eu vou focar em algumas. Reclamá-lo de quem ilegalmente os detém, ou seja, se está na casa do coleguinha lá, fugiu, ficou revoltado, brigou com você, vou para casa da minha tia, vou para casa do meu colega, ou então ele foi para outro lugar sem o seu consentimento. Você tem como reclamar se ele estiver lá de maneira ilegal, se você não permitiu. E você reclama isso aonde? Você reclama isso na delegacia, você reclama isso na defensoria pública, através de um mandado de busca e apreensão daquela criança ou adolescente, se aquela família estiver negando devolvê-lo a você, ou estiver dando guarita a ele sem a sua permissão. Então você tem o poder familiar quem exerce é você, pai, mãe, o responsável legal, que tem uma guarda judicial. E aí um dos artigos mais interessantes aqui que as pessoas dizem, né, a lei tirou, o ECA tirou o meu poder, o poder que eu tinha. Para a gente terminar esse vídeo: exigir que lhes preste obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Olha que interessante, olha como a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, com vértice no Código Civil, ele fortalece o teu poder familiar. Exigir que lhes preste obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Essa obediência você pode exigir, esse respeito você pode exigir, e os serviços próprios de sua idade e condição é lá arrumar a cama do quarto,
varrer a casa lá se já tiver uma idade boa, ajudar a limpar o quintal, tudo isso são serviços próprios de sua idade e condição. Isso não é trabalho infantil. Você não vai botar uma criança pequenininha para fazer comida porque ela vai se queimar, não vai botar uma criança para costurar uma roupa, mexer com agulha, com faca, porque ela vai se machucar, mas ela pode arrumar o seu quarto, ela pode te ajudar a arrumar a casa, ela pode te ajudar nos afazeres domésticos, porque isso está na lei e o ECA não veio para enfraquecer o teu poder familiar. Isso que estão dizendo para você é mentira. Então fica com esse vídeo aí, o assunto é muito grande, é muito extenso, mas o Estatuto da Criança e Adolescente não veio para enfraquecer o seu poder familiar, pai e mãe. Conselheiro tutelar também, que não sabia disso, que não tinha esse entendimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Fica aí essa dica que o artigo 21, o artigo 22, o artigo 6º, ele tem um vértice lá direto com o Código Civil também, são várias leis que falam sobre o poder familiar e o Estatuto veio para fortalecer e não enfraquecer o seu poder familiar. Valeu, gente, inscreva nesse canal, curta a nossa página no Facebook e inscreva-se também na página Chega de Trabalho Infantil.